A Bíblia é uma fonte inesgotável de conhecimento. Além de orientações para a vida cristã no Pentateuco, nos Evangelhos e nas Epístolas, encontramos também nos livros históricos inúmeros exemplos de fé e fracasso espiritual que nos servem como alerta. É por isso que a CPAD convida você a estudar no terceiro trimestre de 2021, nas lições bíblicas adulto, o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Comentadas pelo pastor e escritor Clayton Pomerenin. Serão 13 lições acerca das correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Em cada página, nos aprofundaremos sobre os êxitos e perdas dos principais reis de Israel e Judá. Veremos as realizações dos ministérios de Elias e Eliseu. E também estudaremos sobre os cativeiros dos reinos do Norte e do Sul. Tudo isso e muito mais você encontrará nas lições bíblicas adulto, disponíveis para alunos, professores e também nas versões ampliada, capa dura e digital. E nas lições bíblicas jovens, um tema de grande importância: vigilância, justiça e o culto a Deus. Um chamado para a igreja nos escritos dos profetas menores, comentadas pelo pastor e escritor Israel Trota. Com ela entenderemos sobre a atualidade das mensagens dos profetas Ageu, Joel, Abacuque e muito mais. Lições Bíblicas, um produto com a qualidade CPAD. Não perca tempo e adquira hoje mesmo o seu exemplar. www.cpad.com.br ou visite uma de nossas lojas. Teremos um grande prazer em recebê-los. À venda em todas as livrarias evangélicas do Brasil. E você ainda pode fazer seu pedido por telefone 0800 021 7373. Aprenda mais sobre as riquezas contidas na Palavra de Deus. CPAD, a editora da Escola Dominical. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 11. O presbítero, bispo ou ancião. Meus caros irmãos, pastores, professores, alunos e superintendentes da Escola Dominical, na lição de hoje, a 11ª do segundo trimestre, que tem como título o presbítero, bispo ou ancião. Trata-se de uma lição de grande valor para a vida da administração eclesiástica em nossas igrejas. A Assembleia de Deus, ao longo de sua história, tem consagrado milhares de servos de Deus na função de presbítero, os quais têm dado grande contribuição à obra do Senhor, no ensino, no aconselhamento e na liderança de igrejas e congregações. Que o Senhor nos ensine, e nos ajude, nos edifique pelo seu Espírito Santo, através dessa preciosa lição. Diz a palavra de Deus: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Tito 1:5. Os apóstolos foram os primeiros obreiros preparados por Jesus para cuidarem de sua igreja. Foram treinados e capacitados para ser os primeiros líderes da igreja. Após o término do ministério terreno de Jesus, sua obra tinha que continuar. Eles estiveram ao lado de Jesus até a sua ascensão aos céus, com exceção do que o traiu. Mas Jesus voltou para o Pai e eles ficaram com a responsabilidade de cumprir o mandato do Senhor, de levar adiante a imensa tarefa de evangelizar o mundo. Com a descida do Espírito Santo, a igreja foi fundada ou inaugurada, como entendem muitos estudiosos da Bíblia. E o evangelho de poder inflamou os corações de muitos que se arrependeram e creram na mensagem de Jesus, transmitida pelos apóstolos. Os apóstolos, como verdadeiros evangelistas e missionários, não podiam ficar radicados num só lugar. Uns tinham que se dedicar à oração e à palavra, conforme Atos 6:4, outros precisavam sair evangelizando. Mas o crescimento da obra exigia mais pessoas para ajudá-los. Assim, com o passar dos anos,
foram surgindo crentes de mais idade que demonstravam condição para cuidar dos mais novos, os novos convertidos. A boa semente do Evangelho frutificava em vários lugares e os líderes da igreja, pertencentes ao chamado Colégio Apostólico, tomaram providências para que em cada cidade fossem estabelecidos líderes locais para cuidarem do rebanho do Senhor. Àquela altura da expansão da igreja, não havia ainda um ministério organizado como conhecemos hoje, com pastores, evangelistas, mestres, presbíteros, diáconos, de forma bem definida e até impropriamente hierarquizada. Por isso, os discípulos mais antigos e de mais idade eram designados para cuidar de cada igreja local. Eram os anciãos que iam sendo escolhidos para serem superintendentes, ou supervisores, ou bispos. Exortando os irmãos de Éfeso, Paulo falou para os líderes daquela igreja: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apresentardes à igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Atos 20, 28. Em sua carta a Tito, Paulo mostra que é um verdadeiro pastor e um líder chamado por Deus. E tem cuidado das igrejas que fundou em suas viagens missionárias. E diz para seu discípulo Tito: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Tito 1 e 5. De acordo com o entendimento da época, a igreja local deveria ter à frente um obreiro experiente e de mais idade, que fosse um ancião. O ancião, a palavra presbítero quer dizer ancião. Um jovem obreiro pode ter muito conhecimento bíblico e até muita unção de Deus, mas a experiência só se consegue com o tempo, com o passar dos anos, como diz Jó 32, 7. Ao longo dos séculos, a atividade do presbítero caracterizou-se pelo ministério de administrar as igrejas, bem como do ensino da palavra, do aconselhamento. Sua função não é inferior à do pastor ou do evangelista. É a atividade necessária para o bom ordenamento das atividades das igrejas locais. O presbítero é o obreiro que colabora com o pastor da igreja, ajudando no cuidado do rebanho do Senhor Jesus Cristo. Então vejamos a escolha e o trato com os presbíteros, não é? Com os presbíteros. Pela palavra de Deus nós aprendemos que o significado de presbítero. Nos primórdios da igreja, o presbítero era o pastor local, fazendo parte de um grupo de obreiros responsáveis pelo cuidado das novas igrejas que surgiam em decorrência da evangelização intensiva. O apóstolo Paulo, que também era pastor e presbítero, teve o cuidado de organizar a administração das igrejas, por ele abertas em suas viagens missionárias. Escrevendo a Tito, ele disse e orientou para o estabelecimento, não é, de presbíteros em diversos lugares, onde havia igrejas, indicando que eles seriam, de fato, os responsáveis pela liderança das novas igrejas. Como já dissemos, ele escreveu: por esta causa deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus. Tito 1, 5 e 7. Né? Não resta a menor dúvida de que as funções de presbítero e bispo eram as mesmas. Como o texto demonstra, de acordo com o pastor Eurico Bergson, os presbíteros são também chamados anciãos e bispos, nomes que representam o mesmo encargo. Com o passar dos tempos, a cultura eclesiástica tem modificado o sentido e a missão dos presbíteros. A palavra bispo, que é a função do presbítero, tem sido aproveitada sem fundamento bíblico para a ordenação de obreiro que se julga superior a presbítero e até a pastor. Isso é uma inovação, meus irmãos, que, a nosso ver, à luz da Bíblia, só atende aos anseios de vaidade de certos ministros de igrejas maiores que buscam para si posição ministerial que os torna ou se consideram hierarquicamente maiores e mais importantes do que os demais obreiros. Uma distorção sem fundamento, pois bispo quer dizer supervisor, que é a função do presbítero e do pastor.
Concluindo, então, nós podemos dizer que os termos presbítero, bispo ou ancião são equivalentes. Na organização eclesiástica neotestamentária, os presbíteros ou bispos sempre formaram um corpo de obreiros com a finalidade de contribuir para a edificação da igreja local. Ao lado do pastor, líder do rebanho, nas Assembleias de Deus, os presbíteros prestam excelente serviço, dirigindo congregações que se criam como fruto da evangelização. São eles que cuidam da execução das principais tarefas da igreja, que são a evangelização, discipulado. Por isso devem ser bem selecionados e valorizados pela liderança eclesiástica. Que Deus nos abençoe, que essa lição possa trazer grandes bênçãos para nossas vidas. CPAD, a editora da Escola Dominical.